A segunda é morte. R. Ranieri. Pelos espíritos Altino e André Luiz. Palavra do Apocalipse. O vencedor nada sofrerá da segunda morte. Cap 2, vers 11. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Cap 2, vers 11. E os 4 animais tinham, cada um de per se, 6 asas, e ao redor, e por dentro, estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é e que há de vir. Cap 3, vers 8. E a quarta criatura era semelhante a uma águia que voa. As 4 criaturas, tendo cada uma delas 6 asas, são cheias de olhos ao redor e por dentro. Cap 4, vers 8. Introdução. A segunda é morte. Este livro não é um livro comum nem se espera que seja entendido por todos já, mas um dia, evidentemente, será totalmente compreendido. Muita coisa dependerá de muita meditação e entendimento. Os espíritos tomaram a decisão de contar mais alguma coisa relativa às regiões superiores do espírito. São novas informações que virão ampliar o conhecimento daqueles que estudam e procuram entender. Natural seja que não tenham eles, nem nós, a pretensão de agradar a todos. O que se conta é coisa tão velha quanto o mundo, encontrada nas mais diferentes religiões e esclarecimentos dos iniciados. Mesmo assim, porém, deverão encontrar aqueles que não poderão acompanhá-los permanentemente. Há sempre a parte oculta dos ensinamentos que dependerá do esforço próprio do estudioso, para compreendê-los. Procuramos contribuir com nossa boa vontade junto aos espíritos superiores no sentido de auxiliar os homens. A segunda morte é uma informação que vem no Apocalipse, transmitida por Jesus Cristo. Apesar disso, não deixa de ser uma novidade nos tempos modernos. De qualquer maneira, é uma informação de Jesus para a meditação das criaturas. Esperamos que os homens possam compreender, pois temos certeza que todos, de qualquer forma, hão de aproveitar para a maior evolução de seu espírito. R. Ranieri. Ovo Azul, 11/08 de 1988. Nas regiões desconhecidas do espírito. A segunda é morte. Primeira parte. Orientação de André Luiz pelo Espírito do Altino. Tradução espiritual, R. A. Ranieri, 11/03 de 1987. 1. Encontro. Eu estava à beira de um rio de águas claras e límpidas e meditava. Já estivera ali há muito tempo levado pelo espírito feminino de belíssima mulher que conhecera em tempos imemoriais e que amava com fervor. Depois ela não voltara mais. Lembro-me que estivera em regiões muito elevadas e que ela sugerira que iríamos ter conhecimentos superiores. Cheguei mesmo a ver um aparelho semelhante a um grande tubo de vidro, dentro do qual se encontrava um espírito que era preparado para penetrar em outra dimensão. De repente, fui conduzido de novo à Terra e não tornei a ter outra oportunidade de retornar e reingressar na mesma vibração e retomar as possibilidades do passeio. Ficou-me a saudade inexprimível daquele passado, daquela região e daquela mulher. Fora reconduzido ao corpo terrestre e tudo voltou a ser como antes. Agora, o espírito do Altino me convidava a continuar a experiência e eu entusiasmado aceitara e ali estava. 2. Ouvindo explicações sobre a viagem Altino, velho companheiro de lutas terrestres e espirituais, que desde muitos séculos aceitara a incumbência de servir-me de guia espiritual, falou-me com bondade. Como lhe prometi, iremos visitar regiões mais altas e mais felizes. Aconselho-o a ouvir com paciência e a perguntar com respeito e serenidade. Os espíritos superiores são sérios, respeitosos, cheios de carinho e amor e gostam também de ser tratados assim. O espírito falou-me como um pai e eu me curvei, humilde como um discípulo e respeitoso como um filho. Vamos para regiões onde você já estava antes e viu alguma coisa. Aqui foi, apenas,
Preparação para esta viagem. Você precisava estar preparado mentalmente para poder aceitar esta incursão no mundo superior. Por quê? Perguntei ingenuamente. Para não sofrer o impacto das coisas novas que vai ver. 3. Apolonius. Como assim? Indaguei. O que é novo causa impacto. Causa. Pela novidade e pela originalidade. O que é novo e original sempre impressiona. Especialmente sendo de outro plano. Causa um choque. O novo, por ser incomum e no nosso caso, de esfera diferente, quase sempre, choca. O imprevisto, o inusitado, abala e às vezes até confunde, quando vem substituir o existente já estabelecido. Ninguém gosta de aceitar uma coisa que vem alterar o que se aceita há longo tempo. O moderno de hoje, só agora revelado, abala o tradicional que já faz parte da vida humana. Altino ainda falava e eu ouvia quando Apolonius chegou. Silenciamos. Altino foi abraçá-lo. Sentiu imenso carinho com que se encontravam. Beijaram-se mutuamente como os antigos homens do Evangelho do tempo de Jesus. E logo Altino fez as apresentações. Apolonius, este é meu afilhado de quem lhe falei. Calicrates. Sim, Calicrates. Apolonius abraçou-me. E eu senti uma tremenda onda vibratória que me invadiu gostosamente como a sublime fragrância das rosas. Chame-me Apolônio, meu jovem, disse-me ele, fica mais natural. Quero ficar mais perto do seu coração. Chamei Apolonius em terras diferentes da que você habita agora, em tempos diferentes, com gente diferente. Apolônio é mais adequado à sua linguagem. Gostei dele. Era simples e simpático. Abraçou-me uma vez mais com alegria. Meu amigo, acrescentou, iremos dar uns passeios pelas regiões superiores do espírito. Recebi instruções para conduzi-lo. Iremos devagar, a pé, depois usaremos outro sistema. Apolônio era magro e simpático. Notei que seus cabelos eram brancos prateados. Largo sorriso de grande simpatia. Simplicidade absoluta. Estava de túnica branca nazarena e sandálias gregas de cordões trançados. Percebeu meus pensamentos porque logo falou, vesti roupagens semelhantes às regiões da terra onde fui mais feliz. Pensei, como é isso? É assim mesmo como você está pensando, falou com bondade. Pense numa de suas encarnações na qual você se sentiu mais tranquilo e feliz e mentalize de novo essa época e deseje ser como era. Fiz o que dissera e logo estava vestido como um jovem grego. Apolônio sorriu e abraçou-me. Como você está belo. Depois bateu-me nas costas e convidou, agora vamos. E começou a andar. Em breve percebi que seguíamos a pequena estrada que serpenteava ao lado do rio que virava para a esquerda e começava a subir. Embora em passo de passeio, vi que a estrada logo se tornara uma névoa. Como a neblina da manhã. Lembrei-me que não me despedira do Altino, que na realidade, como um encanto desaparecera. E ao mesmo tempo senti que já não parava no chão e que enxergava o mundo através daquela névoa. Já, disse o espírito, tomaremos a estrada dos mensageiros, que é a continuação desta. Paramos um instante, a um sinal de Apolônio e ele colocou a destra em minha cabeça. Comecei a sentir um calor e rumor que eu já conhecia do funcionamento do prodigioso motor vibratório em que se tornara o meu organismo espiritual. 4. O Portal do Sol. Apolônio abraçou-me carinhosamente mais uma vez e anunciou, seguiremos a estrada dos mensageiros, alcançaremos uma posição mais elevada e volitaremos em direção ao Portal do Sol. Olhei Apolônio impressionado e agarrei-me ao seu braço. Sentindo, talvez, meus desencontrados sentimentos, disse-me. Nada tema, o Senhor está conosco. Vê, a caminho. Senti que me elevava e que, flutuando, alcançávamos logo grande velocidade em direção ao infinito. O que seria o portal? Pensei comigo mesmo. Impressionara meu nome. Apolônio sorriu misteriosamente. O portal, meu filho.
O portal, como indica o nome, é uma porta, naturalmente, larga, que brilha como ouro, toda amarela e, de longe, parece a fulguração de um sol. Fiquei pensativo, como eram simples as explicações que me causavam tanta euforia. Nada mais lógico. Ora, respondeu meu espírito às indagações mentais, é apenas a verdade. Como você desliza em outra dimensão e em condições diferentes, isso lhe causa excitação. Não demorou e vimos na fimbria do horizonte espiritual imenso sol que lançava as luzes de ouro à distância infinita. Senti uma estranha e infantil euforia. Estávamos diante de imenso sol cósmico. O caminho se estreitava ao mesmo tempo que a luz amarelo-ouro daquele sol se desbordava como um rio de ouro líquido que se espraiava sobre a margem e na realidade a estrada se assemelhava a um rio que corria nos campos cósmicos da imensidade. Logo atingimos as regiões próximas do astro e vimos que na realidade era um castelo de torres pontiagudas e douradas que se erguia para o alto crivado de janelas circulares. Talvez portas menores por onde víamos uma infinita quantidade de seres alados, como abelhas que voltassem para a colmeia. No entanto, Apolônio não parou como mentalmente supus. Continuamos voletando em direção às pequenas ogivas que davam ao prédio ainda distante a aparência de um ser antediluviano de 1000 anos. Esse é o portal do sol, ensinou carinhosamente Apolônio. Traço aí se abrigam aqueles que já alcançaram o conhecimento superior espiritual relativo à Terra e buscam autorização para prosseguir pesquisando e estudando em regiões ou departamentos mais altos. Aqui, começa um estágio mais elevado da sabedoria espiritual para aqueles que seguem evoluindo ao encontro de Deus. Atravessando a porta Apolônio ao invés de entrar pelas ogivas daquela colmeia espiritual, pousou na porta de entrada que se abria para uma alameda bordada de flores luminosas de todas as cores, que todavia ostentavam uma irradiação aurífera da cor do ouro. Pareciam em sua maioria rosas metálicas, porém de tessitura veludosa. A alameda era tapetada de alguma coisa semelhante à grama japonesa, de uma infinita delicadeza. Ali, havia cessado o voo volitivo e caminhávamos a pé numa forma diferente do usada na Terra. Por um processo que eu não conhecia. Aquilo, na realidade, a meus olhos, era e não era uma alameda ou estrada. Seria, em verdade, uma direção, ou se quiserem um traço, que seguíamos. Apolônio, quem sabe? Vendo em minha tela mental as minhas aflitivas indagações, esclareceu bondoso e paternal, Calicrates, não temos expressões verbais ou mesmo sinais para demonstrar ou mostrar aos nossos irmãos da Terra, como são as coisas deste plano. Como dizer-lhes que uma estrada não é estrada mas ao mesmo tempo é? Como falar-lhes que aqui estrada é apenas uma direção e que o capim e a grama não são grama e capim, mas são? Como afirmar que o que não é também é? Como esclarecer que o avesso e o direito costumam ser a mesma coisa? Para entender essas coisas o ser tem que evoluir um pouco para interpretar e compreender. A sinonímia, às vezes, até na Terra confunde. Entendeu o que quero dizer? Quando se discutia no mundo que o mais pesado que o ar podia voar, era motivo de muitas discussões e até a chegada do início da era espacial, superar a lei da gravidade era considerado um absurdo. No entanto, os astronautas já estão serenamente flutuando dentro da nave. Os caminhos de Deus estão sempre cobertos de flores coloridas e brilhantes emitindo luz e cor da força eletromagnética e o homem guarda em si poderes ainda insuspeitados. Que um dia, assombrado, descobrirá. Compreendi o alcance das palavras emitidas de Apolônio. Nada disse, porque já nos aproximávamos dos misteriosos e resplandecentes portões enormes que emitiam luminosidade cor de ouro do portal do sol. Rumo às estrelas. Tudo no portal era dourado e emitia raios de luminosidade aurífera. O espaço parecia impregnado de pó e espuma de ouro que flutuava envolvendo tudo. Após a entrada, que tinha 2 guardas luminosos, até o castelo, havia um imenso jardim onde numerosos espíritos passeavam,
Alguns conversando, andavam lado a lado como nas escolas gregas e usavam túnicas de colorido variado. Muitos tinham a mesma impregnação daquele ouro. Outros não. Estranhei o fato, mas Apolônio esclareceu: os de cor dourada estão vibrando no mesmo diapasão, como se diria na Terra. Os outros não, pelo contrário, mantêm ainda o pensamento próprio e conservam as mesmas ideias que trouxeram. Muitos divergem em algumas coisas, até do Cristo, mas permanecerão aqui para compreenderem e se reajustarem. Já não se trata mais de doenças físicas ou de reajustes quase físicos como em nosso lar. Quando Dante e Virgílio percorreram estas regiões, estiveram aqui e encontraram nestes jardins as grandes figuras da humanidade que viveram na Terra antes de Cristo, entre elas, Sócrates e Platão. Havia muitas outras figuras gregas de inegável evolução. Chamaram este lugar de limbo, que para eles significava apenas o lugar do encontro, preliminar estágio para seguir em rumo às estrelas, como nós vamos fazer agora. Pensei comigo. Onde estão agora? Estarão aqui? Não Calicrates. Não, já partiram. Alguns, embora grandes, após atingirem o portal da luz, estiveram com o Senhor e retornaram à Terra para continuarem ajudando a humanidade. Acredita você que espíritos dessa envergadura permaneceriam inativos no cosmos celestial enquanto o universo evolui ou sofre? O Pai trabalha sempre, disse Jesus. Por isso, Calicrates, à proporção que o espírito evolui mais sente necessidade de trabalhar pelo universo e por seus semelhantes. A estagnação não teria guarida nos corações e nas mentes que já aceleraram a evolução e o amor em si mesmos. Depois que o ser deu a partida inicial não retornam mais. Evoluir, instruir-se, progredir sempre e amar eternamente, essa é a lei do lado de cá. Na Terra é que o ser se dá ao luxo de parar eventualmente. Aqui, evoluir, trabalhar, amar é a lei. Perdoar é obrigação e necessidade. Depois de percorrer parte do jardim e encontrar figuras que Apolônio conhecia e abraçava, embora eu não conhecesse ninguém, tive imensa vontade de encontrar Francisco de Assis. No prédio, porém, fomos informados pelo anjo da recepção, pois ostentava esta criatura belíssimas irradiações em forma de asas, que Francisco não se encontrava ali, mas que teríamos notícias dele no portal da luz. Apolônio sorriu para mim. Sei, meu caro, que espíritos como esse devem estar sentados ao lado de Deus. Apolônio não respondeu e manteve um augusto silêncio. Assim que nos afastamos do informante, perguntei: perdoe-me a pergunta, Apolônio, mas essa criatura é anjo? Na nomenclatura antiga da Igreja Católica é, mas para nós que entramos nos tempos modernos da Terra, não. É, no entanto, um espírito de imensa evolução. O que eles não podem impedir, mesmo por humildade, é que essas irradiações, como a limalha de ferro à volta de um imã, aglutinem de conformidade com o espectro magnético. É uma força incoercível. Ao mesmo tempo tem a vantagem de marcar e tornar visível a hierarquia espiritual desses espíritos que já atingiram esse estado de evolução que demorou milênios. Calei-me pensativo. Apolônio ainda disse: em breve alcançaremos o salão onde governa Cláudio, que nos dará a passe ou autorização para seguirmos rumo ao portal da luz. No salão. Depois de percorrer extensíssimo corredor atapetado de uma espécie de tapetes de ouro e branco, alcançamos o gabinete de Cláudio, senhor do portal, por ordem de Jesus. Salão simples onde havia apenas uma mesa e uma cadeira, palavras da terra. No imenso salão estava o governo-geral daquela colônia. O espírito aproximou-se, abraçou-me e perguntou: vindes das regiões da terra, do país da neblina? Em que posso servi-los? Ao dizer isso, sentindo-me as indagações íntimas, esclareceu: quando na terra, nos últimos tempos, vivi em Roma, onde detinha uma parcela do poder imperial, cargo que me deu a oportunidade de aprender a administrar. Ali,
Fui discípulo de Cláudio, que me ensinou a amar aos escravos e a doutrina de Jesus. Com o tempo, dediquei-me à causa enfrentando mesmo o sacrifício no grande circo, e prossegui lutando. Mais tarde, ocupei posições de caráter espiritual e quando chegou a oportunidade, o Senhor, não levando em conta talvez a minha miséria moral, conduziu-me ao portal, onde permaneço até hoje. Não subi mais por ser ainda muito imperfeito e miserável. Mas confio que venha aprender mais nas reencarnações do futuro. Preciso progredir dentro de mim mesmo. Eu estava assombrado. Ele era o senhor do portal e falava daquela maneira. E eu que seria, então? Depois de uma conversação cordial, falou-nos ainda o espírito, ia me esquecendo, por amor a Cláudio adotei-lhe o nome. Tenho imenso carinho e gratidão pelo que me fez. Num momento oportuno, Apolônio expôs ao espírito, venerável Cláudio, gostaria de ter a sua autorização para visitar o portal da luz. Cláudio olhou para mim com imensa piedade e respondeu-lhe, impossível, Apolônio, você sabe disso. Calicrates não poderá entrar, ele ainda não passou pela segunda morte. Lá só entram os que já venceram essa etapa. Fiquei aturdido, ouvindo essas palavras. O que seria a segunda morte? Mais tarde, você verá e compreenderá. No entanto, poderia autorizar uma visita externa. Sorriu ainda e disse batendo-me amigavelmente no ombro. Apesar das restrições é um bonito passeio e poderia ter uma ideia do rumo das estrelas pendurado no infinito. A visita autorizados daquela maneira por Cláudio, felizes por termos conseguido autorização, embora parcial, passamos a visitar o antigo e venerável santuário, antecâmara de luz. Enormes eram as instalações. Fiquei eufórico e me empolgava a cada passo. Surpreendia-me, no entanto, em face da altura das salas e salões, o que chamamos na Terra, pé direito. Olhando mais detidamente, o teto decorado com estranhos desenhos, verifiquei que eram transparentes e que se via, além, o céu estrelado e milhões de estrelas que brilhavam. Parecia na realidade um mar imenso para cima, coalhado, na distância, de pequenas embarcações luminosas. O céu, em verdade, era uma esteira imensa de fagulhas de luz irisada. Tudo dali, deslumbrava. Ao mesmo tempo, viam-se passar leivas e leivas de criaturas aladas que se cruzavam no caminho das estrelas. A maioria, alada, que se engravam serenamente no cosmo. Contemplava aquilo tudo assombrado. Apolônio, uma vez ou outra, esclarecia. Assim, quando passou um enorme pássaro de asas luminosas e voou sereno semelhando enorme águia ou gigantesco condor, o espírito, diante do meu assombro estático, pois recuei um pouco, temeroso, ele disse, não se assuste, meu filho, aquele é um cherubim que habita no templo da luz ou no portal. Às vezes viaja pelo universo, já que, de um modo geral, fiscaliza e ordena aspectos da obra de Deus. O cherubim. Mas, é um pássaro? Perguntei. Não, não é um pássaro, disse Apolônio com expressão de profundo respeito. Olha bem. Observei melhor, embora à distância, ao mesmo tempo que Apolônio colocava a destra sobre a minha cabeça, produzindo irradiações poderosas que me ampliaram a visão. De imediato, minha visão dilatada fez-me aproximar prodigiosamente, como um microscópio. Da vista estarrecido vi que era a figura de um ser com a forma humana de um homem ou um anjo. O que me parecera antes milhares de minúsculas penas luminosas coloridas, era agora a visão ampliada, de radiação colorida em matizes, tons e cores, de uma variedade infinita, cores jamais vistas na Terra, e de uma variegada gama que se sucedia ao infinito. Parecia água irisada. Assim, vi que não eram penas nem que era uma ave, águia ou condor. O homem exibia a face de um anjo de extrema doçura e tive a impressão que me olhava com bondade. Atrás dele, centenas de espíritos diáfanos, transparentes o seguiam, vibrando no espaço, que iluminado iluminava o céu estrelado,
como se fossem outras tantas estrelas, e senti que na realidade nos aproximávamos da sede do reino de Deus. Em face do meu inegável assombro, Apolônio esclareceu: aqueles espíritos que formam o cortejo do cherubim, são as libélulas. Sim, são as libélulas como as conhecemos aqui. Você vai ter a oportunidade de vê-los nascer. Caleme está telado na imensa e aparente solidão do cosmo. 6. As libélulas. A história das libélulas espirituais me impressionou. O anjo que singrava o céu com prodigiosas irradiações de irisada luz multicolorida me assombrara, mas as libélulas menores em tamanho, que viajam de pé ou em posição vertical como ser humano, por absurdo que pareça, me impressionavam mais. A maioria apresentava fisionomia entre feminina e masculina. Seriam neutros ou do sexo neutro? Seriam anjos? Apolônio contemplou-me cordial e sorridente. Não, ainda não são anjos, mas caminham para a angelitude. Como você já sabe, o ser, depois que, através da evolução, atinge o estado nominal e conquista a razão, inicia a marcha evolutiva para alcançar a angelitude e depois prossegue ao encontro da razão divina. Elas, as libélulas, estão além da razão dos espíritos comuns e caminham para a conquista da razão angélica. Daí, vão ao encontro da razão divina. As libélulas estão num estado intermediário entre o espírito comum e os anjos. E depois, com algumas outras intermediárias que poucos ou ninguém conhece, vêm os tronos, os cherubins, os arcanjos. Espantado e incapaz de me conter, exclamei: mas isso não é a teoria da igreja. Apolônio sorriu: teoria de ninguém ou teoria de todos. Essa é a verdade que está no Evangelho e nas cartas dos apóstolos. É preciso apenas ler melhor. Não resta dúvida que adulteraram muita coisa e que o homem às vezes não encontra mais. No entanto, esteve lá durante muito tempo. Quem tem olhos de ver, verá. A verdade é a verdade. Assim como o amor é o amor e sustenta o céu e a alta estrela, como disse Dante. Olhei Apolônio e, como Atafon e Orcus, eu vi todo iluminado. Foi quando, apagando-se lentamente, Apolônio ainda disse, através de João: o Apocalipse informou muita coisa, que um dia o homem compreenderá. Não se lembra do varão de Dias? Ainda as libélulas. O cherubim parecia-me um gigante do espaço. As libélulas, todavia, impressionavam-me mais, talvez porque estavam, segundo Apolônio, mais próximas do espírito comum e do homem. Apolônio, por sua vez, acrescentou, assustado com as libélulas espirituais: não se impressione tanto, meu amigo, elas são apenas uma transformação, como aliás, tudo na natureza. O velho Lavoisier tinha razão ou quase razão. Nada se cria e nada se perde na natureza, tudo se transforma. Por que quase razão? Porque Deus cria, o homem não. Mas por sua vontade e trabalho pode colaborar com a natureza, que também é obra de Deus, a transformar e ajudar a evolução. É lógico que com o tempo aprenderá a técnica da transformação das formas e ajudará a evolução. É lógico que com o tempo aprenderá a técnica da transformação das formas no campo físico, o que aliás já iniciou na área do vegetal e, até mesmo, alguma coisa no departamento das aves e dos animais. Irá, com os séculos, também trabalhando no setor espiritual. Os espíritos vêm insistindo junto à humanidade nesse sentido. Em toda a parte do globo terrestre se observa esse esforço nas escolas espiritualistas das mais diversas correntes de pensamentos. As esferas de cima incentivam a aceleração da evolução no homem, procuram conscientizá-lo da existência real de outros aspectos da vida. As libélulas, meu filho, são apenas transformações do perispírito que vêm a alcançar novo veículo que condicionará os espíritos. As radiações mais aceleradas e mais tênues adquirem forma de asas ou parecem aos olhos dos espíritos comuns e em casos excepcionais e em condições excepcionais, aos olhos do próprio homem asas físicas. E não são? Indaguei curioso e espantado. Não,
Anjos são materiais da nossa matéria quintessenciada espiritual. O céu, firmamento, visto da terra não é azul para o homem. Pois é. E a sombra não é apenas a ausência da luz. A rigor a sombra não existe. Na realidade, a sombra, ou a treva, é filha da luz e existe em decorrência da luz. Porém, em si mesma ela não existe. Existe porque a luz existe, dessa existência aparentemente nascem até resultados práticos. O viajor cansado descansa à sombra das árvores e bebe a água fresca junto da sombra que refresca o riacho ou a mina. A árvore no caso funciona apenas também como simples obstáculo da luz. Logo que de fato existe a luz. Compreendi de imediato a imensa sabedoria de Apolônio e continuei estático a contemplar as centenas de libélulas que desfilavam pelo espaço. E nós? Quer dizer que, um dia, nós também seremos libélulas? Perguntei a Apolônio. O espírito sorriu suavemente e respondeu, por certo, Calicrates, por certo. Todos alcançaremos esse estado. Em breve, teremos a oportunidade dos seres que se denominam libélulas nestas regiões. São espíritos que deixaram a casca, como se afirma nas esferas das materializações provisórias e até nas permanentes. Você está espantado? Os espíritos do lado de cá chamam vocês da terra de casca. As libélulas são espíritos que deixaram a casca. Ainda ouvi Apolônio, quando, assombrado, vi uma corrente imensa de imagens, cores e palavras que como um rio flutuavam suavemente no espaço chamado universo do mundo. O que é aquilo? Indaguei aflito, desejando saber, ansioso, ambicioso. Notei ao mesmo tempo que aquela massa se avolumava como se o rio engrossasse e que algumas imagens saíam do meio daquela massa e se projetavam para o mais alto. Ou melhor, terão tanta vida quanto a vibração que lhes deu seu criador ou emissor. De conformidade com a evolução do seu criador. Você nunca ouviu falar em palavras de vida eterna? Por exemplo, as palavras de vida eterna são as que foram pronunciadas por Jesus ou pelos verdadeiros iniciados, Krishna, Buda, Ramakrishna, Sócrates. É isso, meu filho. As palavras de eternidade trazem em si mesmas a eternidade do seu Criador. Além disso, são palavras que despertam a vida eterna em quem as recebe com amor. O amor busca o amor e a eternidade cria a eternidade. Por isso, disse o santo, é dando que se recebe. E poderemos parafraseá-lo. E se recebe a vida eterna. Com a eterna libertação do espírito. A alma aprisionada na carne, continuou Apolônio, vítima dos próprios pecados ou dos próprios erros se sente liberta quando alcança o total entendimento relativo à sua faixa evolutiva. Ser eterno é manter-se em sintonia com a realidade universal. Apolônio calou-se e eu, ainda estático, fiquei contemplando a marcha dos pensamentos que vibravam e caminhavam juntos naquele mar de ideias e imagens. De repente, observei que de vez em quando um pensamento mergulhava naquele mar, como um peixe, e desaparecia. Pensei espantado naquele fato e, antes que eu enunciasse qualquer indagação, o espírito esclareceu. Meu filho, as mentes situadas abaixo de nós, ou pouco abaixo, da região em que estamos, como poderoso imã, atraem esses pensamentos que parecem mergulhar, pela lei de afinidade vibratória, e as assimilam. Eu estava realmente espantado, mas como? Exclamei. Atração vibratória, meu filho. Atração, a prece é um exemplo típico disso. Quando alguém ora e a sua prece, pelo sentimento superior de quem ora, alcança as proximidades da mente de um santo, e é atraído por ela, e o santo, sentindo a justiça, a necessidade e o merecimento de quem pede e o merecimento de quem vai receber, imediatamente atende o pedido ou então envia para o departamento do auxílio onde será estudado e atendido ou não, conforme o caso. Então, nem todos serão atendidos? Não, nem todos.
dependerão sempre do merecimento do intercessor e da necessidade e merecimento de quem é de fato o necessitado. Foi então que compreendi o problema da prece, às vezes tão discutida em nosso mundo, e imaginei o trabalho de Santo Antônio, mas, tartamudei, é só isso? Não há mais nada? Bem, o intercessor tem que ser justo. Você não conhece a carta do apóstolo que diz: muito vale a oração do justo. O merecimento do intercessor consiste nisso. Ele oferece parte do que é seu a tutelado ou protegido, que tanto pode ser um rico quanto um mendigo, um miserável. No reino de Deus valem as coisas espirituais em primeiro lugar. E as materiais? O egoísmo, a maldade, o orgulho, a cobiça, enfim, no mundo de lá são considerados coisas materiais, e, evidentemente, os santos já estão livres disso. Compreendi e Apolônio abraçou-me carinhosamente. Vou mostrar-lhe algumas coisas, mas, para isso, teremos que descer um pouco. Senti, de repente, que cair em mim mesmo como quem se sente deslocado de uma altura para outra, e senti alguma coisa semelhante ao que o homem sente quando sobe num prédio alto ou se balança numa gangorra, o frio e o vácuo na barriga. 7. No mar dos pensamentos. Percebi que flutuávamos sobre extensa massa de coisas cintilantes como fagulhas, algumas mais vivas, outras menos vivas ou mais fracas, com irradiações coloridas, algumas. Olhe bem, sugeriu Apolônio, são os pensamentos que pelo seu vigor vibratório chegam até aqui. São analisados pelos técnicos daqui por aparelhos especiais que corresponderiam aos aparelhos Geiger de medir e verificar a presença de radioatividade e assim separar os inferiores dos superiores. Entendeu? Agora compreendi. Separaram as preces merecedoras de atendimento e as outras. Isso mesmo. Então é fácil e rápido de saber, quando há interesse é mais rápido ainda. Ordem é ordem. Fiquei profundamente admirado. Como eram admiráveis as cidades e as terras do céu. 8. Ainda no mar dos pensamentos. Os pensamentos viajam pelo mundo, esclareceu o espírito. Na realidade sobrevoam e rodeiam o orbe, como? Interroguei. Como seres vivos que deslizam no espaço. Atraídos por afinidade ou semelhança, vibrando em uníssono, imantam-se e ligam-se a outra mente aí e fazem morada. Você nunca observou que entre os inventores, os poetas, os escritores, os artistas enfim, um numa parte do mundo e o outro noutra, costumam ter a mesma ideia e inventar a mesma coisa? Isso é comum especialmente entre os inventores que vivem com a mente voltada para o espaço. Mas acontece também com a outra, de um modo especial. Os escritores e os poetas. Pois é isso, meu filho, os pensamentos voam. Admirado, quis saber, afinal, Apolônio, o que é o pensamento? Apolônio olhou-me compadecido naturalmente, pela minha ignorância. Difícil. Muito difícil. Explicar, mesmo para você, o que é pensamento. Sei, Apolônio, eu só vejo imagens. Não será isso o pensamento? Não, não. Isso apenas é roupagem, ou seja, a roupa que veste o pensamento. O pensamento é, na realidade, um fulcro ou centro que emite espécie de centelhas ou fagulhas ou irradiações que antes de atingir o exterior da mente aglutina milhares de partículas infinitesimais, minúsculas. Invisíveis mesmo no mundo invisível e semelhante à força que forma as imagens no vídeo da televisão, formam as imagens que criam o pensamento. Mas o pensamento não é a imagem, o pensamento é a irradiação produzida pelo motor da mente, se assim se pode dizer, para o seu entendimento. No momento atual, ainda não temos expressões similares no mundo para explicar. As divisões e subdivisões da matéria ainda são muito elementares para dar uma ideia. Realmente, procurei compreender, mas embora ouvindo Apolônio, ainda me pareceu difícil. O tempo, amigo do homem e dos espíritos, se encarregará de esclarecer. Apolônio falou e convidou, vamos andando. 9.
mais abaixo. Apolônio colocou de novo a destra em minha cabeça, na região da pineal, e, como um disco voador, em altíssima vibração eletromagnética, comecei a descer rapidamente. Pairamos sobre ondas turbulentas e a seguir atingimos uma espécie de enseada de zona marítima de praia onde um lixo estranho flutuava. Não havia ali irradiações luminosas ou auríferas como em cima. Perguntei: o que é isto? Espantado. Apolônio esclareceu: são milhões de pensamentos que sobem da terra. Não são como os de cima. Estes têm vibrações mais lentas e por isso são mais densas. Olhei mais atentamente e vi estarrecido que semelhavam milhões de peixes nadando em águas claras. Nadavam, circulavam, iam e vinham como peixes vivos terrestres. São na realidade, seres vivos. Mantêm ainda a vibração viva de seus criadores. Não têm radiações luminosas ou luz. Mas estão vivos. Os de cima sobem com altíssima velocidade em toda a parte do mundo e estes também, e flutuam nestas faixas que contornam a Terra. No entanto, podem percorrer o cosmo em outras direções. Aqui, estamos no cosmo ou estamos na Terra. Alguns milhões de quilômetros acima do orbe, mas estamos na Terra mesmo. Percebendo, talvez, o turbilhão de indagações aflitivas que me invadiam a mente, Apolônio bondosamente orientou: é muito raro a visita às correntes de pensamentos ou à terra de pensamentos de outros mundos, mas existe. São pensamentos emitidos por seres superiores de terras além da Terra e às vezes extraordinariamente captados por médiuns de altíssima vibração. Como exemplo, podemos citar João no Apocalipse e Nostradamus nas Centúrias, que aliás são o mesmo espírito. Fiquei assombrado. Como? João e Nostradamus são o mesmo espírito. Pelo menos é o que consta em nossa esfera. Fiquei perplexo com a revelação inesperada. X. A direção dos pensamentos. Parados no espaço, ligeiramente enlaçado por Apolônio que me transferia a sua poderosa vibração que me mantinha tranquilo naquela região, contemplava aqueles peixes que eram os estranhos pensamentos dos homens e dos espíritos que vagavam pelo mundo. Sentindo minha admiração e o assombro inusitado, Apolônio me disse: não se assuste, meu filho, a criatura humana, em geral, na realidade, nada sabe da estrutura do universo. Os pensamentos caminham e têm vida. Algumas escolas espiritualistas, ainda muito incipientes, perceberam isto. Mas o que o homem ainda não sabe bem é que a mente humana tem o poder de imprimir direção e destino ao pensamento, assim como maneja um fuzil ou um canhão, e hoje o míssil a longa distância é capaz de atingir o objetivo visado. Uma mente atinge outra que esteja neste mundo ou em outro, neste plano ou em outro. Atinge o objetivo e provoca, no ser portador da mente alcançada, atitude de harmonia ou atitude de desordem e perturbação. Pode atingir um ser humano quanto ao espírito. Apolônio falava e eu cada vez mais assombramento acompanhava aqueles milhares de pensamentos que singravam o espaço e às vezes velozes riscavam aquele lago imenso de seres vivos que se agitavam. Quer dizer que, conscientemente, podemos dar direção a nossos pensamentos. Sim, podemos, para viver ou para matar. Cada vez mais assombrado com as revelações de Apolônio, senti crescer em mim a imensa responsabilidade de viver. 11. Ainda a direção. Realmente, poderíamos fazer de nossos pensamentos, se quiséssemos, uma arma, para o mal ou um apoio para o bem. Apenas pensando e dirigindo o próprio pensamento a grande distância. No silêncio do próprio lar ou na confusão da nossa vida poderíamos estar em guerra com os outros seres ou trabalhando amorosamente pela alegria do mundo e a paz dos homens. Era apenas um problema de opção pessoal. Lembrando-me das guerras humanas, dos grandes conflitos, dos desentendimentos internacionais e das catástrofes, pude sentir a responsabilidade de cada um. Pois é, meu filho, acrescentou Apolônio. Somos partícipes do bem ou do mal no mundo.
Somos construtores da paz ou da guerra. Estamos com o cordeiro ou com o dragão. Como disse um velho compatriota, será na terra de Santa Cruz, que é onde começa a nascer a nova civilização do cordeiro. Entre o direito e o crime não pode haver neutralidade. E nós poderíamos plagiá-lo com um colorido novo, dizendo: entre o bem e o mal não pode haver neutralidade. Verdadeiramente, o espírito e o homem devem tomar posição, no espaço ou na terra. Ou está com o bem, a favor do bem. Ou está com o mal, porque não há neutralidade. Não se pode servir a dois senhores. Também não ensinou Jesus. 12. No corrente. O mar dos pensamentos era imenso e se perdia no infinito. Apolônio dissera-me que agora estávamos numa zona mais baixa, mas que ainda se situava muito longe da Terra, que quando voltássemos iríamos ver como os pensamentos e as ondas de pensamentos procediam nas regiões terrestres e como se comportavam. Fiquei ansioso por ver e conhecer. A área em que estávamos se perdia na distância, cheia de ondulações que pareciam sucessivas ondas marítimas, a meus olhos, porém de matéria muito rarefeita e transparente. Por ali passaram muitas libélulas e havia espíritos de hierarquia mais elevada que os espíritos da crosta terrestre. Víamos que pensamentos semelhantes a flores e os outros apenas em forma de imagens rodearam-lhes a cabeça como mariposas à volta de globos iluminados de luz. Tinham vida e poderiam ser comparados a beija-flores em pleno voo. Surpreendeu-me o fato, pelo colorido e pela vivacidade com que se locomoviam. Na corrente, que deslizava como um rio, os pensamentos, de um modo geral, desceram e rodopiaram quais flores luminosas, a maioria como folhas secas sem luz. Espetáculo silencioso e belo. Apolônio, porém, me convidou: agora subiremos e voltaremos ao portal do Sol e amanhã desceremos a crosta, porque quero que veja ou que pelo menos tenhamos ideia, embora superficial, do mecanismo do pensamento do ser humano em consequência do espiritual. Dizendo isso, enlaçou-me e começamos a subir vertiginosamente. O firmamento espiritual era de indescritível beleza e logo avistamos o portal e seus extensos jardins. Percebendo meu embevecimento e a surpresa, o grande espírito falou: não se lembra de Paulo, o apóstolo, quando disse que havia ido ao terceiro céu? Pois é. Se quiséssemos classificar assim, nós também estamos numa região vibratória altíssima do céu. Poderia até ser o terceiro, quem sabe? E o espírito sorriu, para mim, de maneira estranha. 13. Terceiro céu? A palavra de Apolônio ficou vibrando em minha cabeça. Aproximávamos-nos rápido do portal do sol. Raios fulgurantes de ouro inundavam o céu, que se cobria de amarelo ouro entremeado de radiações azuladas e rosas que eu não percebia de onde vinham, mas punham, na mistura, tons desconhecidos para mim. Navegávamos num oceano de tonalidades nunca vistas. Espetáculo diferente de tudo o que já vira. As libélulas que passavam por nós, também, apresentavam-se com as asas, e radiações que davam o desenho e ideia de asas, que pareciam água pulverizada semelhante às asas dos louva-a-deuses, de estranhas e multicoloridas tonalidades que cintilavam como estrelas em pleno espaço. Espíritos superiores sob aquela tonalidade também se tornaram, batidos pela luz, seres diferentes e extraordinários. A colmeia viva do portal se aproximava cada vez mais. Logo pairamos numa das ogivas e entramos como abelhas. Estávamos de novo naquele palácio de sol, no meio das estrelas, plantado nas nuvens diáfanas onde, ainda ingênuo, acreditávamos que morava Deus. Evidentemente, estava como, aliás, estava em toda parte. Naquela espécie de plataforma material, que na Terra, por não haver, na linguagem humana, palavras que possam defini-lo, era muito longínquamente parecido com um plástico infinitamente tênue e transparente. Centenas de seres alados, com fisionomias indefiníveis, não se sabendo se eram femininos ou masculinos, por ali trafegavam como, na Terra,
Passageiros que descem do avião no aeroporto e se encaminhavam para a saída sós ou em grupos de 2 ou 3, conversando animadamente na linguagem do pensamento e quase sempre a simbólica que corria de mente a mente, telepáticos, se assim se pode dizer. Eu com Apolônio ainda mantínhamos as nossas expressões terrestres e falávamos quase como na Terra. Apolônio explicou: ainda cedo, meu filho, aqui. Estamos no mundo das libélulas espirituais e dos espíritos superiores. E você? Perguntei surpreendido. Apolônio sorriu. Às vezes consigo falar. Só às vezes. Percebi que, por questão de humildade, evitara, mas me esclareceu. Um dia, você compreenderá as verdadeiras leis que regem o universo. Descíamos agora deslizando por largo corredor que conduzia a um dos jardins internos da instituição. Às vezes surpreendia uma ou outra imagem que escapava da mente do espírito amigo e era justamente quando surgiam daqueles seres que Apolônio parecia conhecer e que eu inexplicavelmente entendia como um cumprimento. Como passamos a trafegar só nas aleias de jardins cobertas de um pavimento revestido também de material leve, transparente e colorido, comecei a prestar maior atenção no meu guia e nas criaturas que encontrávamos e a cada passo ou deslizada. Tudo era tão belo. As flores eram feitas de radiações eletromagnéticas, como aliás pareciam ser todos os seres daquele mundo. De repente, defrontamos uma figura grega de grande beleza, quase igual ao Tino espiritual, que se aproximou de nós e abraçou Apolônio e, creio que devem ter conversado naquela linguagem simbólica invisível e inaudível, porque não vi nem ouvi nada. Logo Apolônio me apresentou: Calicrates, este é Platão. Platão, exclamei surpreendido e espantado. Platão, o filósofo grego? O jovem, porque era um jovem, murmurou-me na linguagem humana. Sim, aquele que por ignorância, os homens chamavam filósofo. Meu mestre Sócrates, sim, era filósofo amigo da sabedoria, e eu era apenas um pobre e humilde aprendiz. O que aliás, ainda sou. Queria, meu amigo, ser filósofo, mas conquistar a sabedoria verdadeira é muito difícil. 14. Ainda o terceiro céu. Senti intensa vontade de fazer perguntas a Platão. Primeiro examinei-lhe o físico para ver se era ainda aquele jovem atlético, de espáduas largas, da Grécia Antiga, mas embora a figura fosse atlética, a sua beleza era muito diferente da beleza física dos tempos antigos que aprendêramos a conhecer nas escolas. Percebendo minhas indagações mentais, meu guia disse enquanto Platão sorria, delicado e suavemente: meu caro Calicrates, os espíritos se mantêm assim semelhantes a uma das formas que animaram na Terra, de modo a permitirem que os identifiquemos mais rapidamente. Por exemplo, como você viveu na Grécia ao tempo dele, apareceu-nos como Platão histórico, mas como nós, ele teve muitas vidas e viveu em muitas civilizações e pertenceu a muitas e muitas raças e povos e possuiu o veículo físico de outro tipo e de outras gentes. Se nos aparecesse agora como um beduíno, poderia se parecer com o Platão que conhecemos, é verdade. Mas o espírito quando reencarna sofre as características da raça que escolhe, as características hereditárias, de pai, mãe, avós etc. E é provável que não o reconhecêssemos. Então, por força de um processo mental espiritual, consegue por algum tempo, sob o império integral voltar às características de uma de suas encarnações anteriores, de acordo com as suas possibilidades mentais e apresentar-se como agora a nossos olhos como era. Muita delicadeza dele. Platão riu. E disse: Apolônio está certo, é isso mesmo. Você mora aqui? Consultei Siquioso. Não. Mas venho aqui constantemente. Tenho muitos amigos por aqui e que me ensinam muitas coisas, ainda. Ele sorriu mais uma vez. Ainda. Não lhe disse que sou um aprendiz? Realmente eu estava encantado. A humildade daquele espírito era espantosa. Na Terra, todos sabiam que era um mestre. Grande de tal maneira que os estudiosos,
Estudando suas obras não sabiam o que era dele e o que era de Sócrates. Mas ali ele se apresentava como um aprendiz. Mas aqui é o terceiro céu, penso que corresponde a essa ideia. O apóstolo Paulo chamou este lugar de terceiro céu, quando estava aqui. E você? Como todos, portal do sol. Não é bonito? 15. Conversas com Platão. A vibração e as ondas. Eu ficar encantado com Platão. Ele, a seguir, depois de trocar imagens mentais com Apolônio, creio eu, despediu-se. Quando veremos novamente? Indaguei. Amanhã, respondeu amavelmente e se afastou silencioso pela alameda das flores de luz. E eu fiquei antegozando a hora de reencontrá-lo. Tinha muita coisa para perguntar e saber. Aquela fisionomia serena, pura, confiante, ficara vibrando na minha memória. O amanhã chegaria logo? Como seria? Apolônio dissera também que no dia seguinte voltaríamos à zona mais baixa onde estávamos observando os pensamentos flutuantes e mais abaixo ainda onde veríamos os pensamentos dos homens. Preocupado, perguntei, mas, não teremos a visita respeitável de Platão? Teremos. Vou convidá-lo para nos acompanhar às regiões mais baixas. Pelo caminho de descida você poderá obter dele esclarecimentos sobre muitos pontos importantes. Fiquei empolgado e deslumbrado com a possibilidade de poder conversar com Platão, o grande Platão. E poder perguntar-lhe as coisas do cosmo e talvez do universo. Ainda, pensava nisto, quando Platão chegou, tranquilo e sozinho. Atravessamos aquele tempo de espera com relativa felicidade. O tempo ali, não se media por horas. Dizia Apolônio que nas esferas mais altas, o tempo era um estado de espírito e não uma coisa que se medisse. Estava em nós mesmos sentir um tempo menor ou maior, o homem é que não se dá conta desse fato, mas na Terra também é assim mesmo. Compreendi, de repente, uma coisa de que nunca me apercebera. Realmente senti agora que o tempo era apenas uma questão íntima. Nossa ansiedade ou não determinava o tempo. Parecia-nos tanto maior quanto mais nos inquietávamos a sua passagem, e parecia menor, quanto menos nos preocupávamos com ele. Logo era apenas uma questão de estado de espírito. Só isso nos dava uma impressão totalmente de viver e sentir aquele mundo ou aquela esfera e o modo de sentir a vida passava a ser outro. Gozava-se de uma absoluta tranquilidade. Não havia pressa nem inquietação, o que ia eliminando o sofrimento. Mas Platão chegou logo e interrompi minha meditação. Abraçou-nos como sempre, sorrindo e beijou, suave, delicado e cordialmente, esclarecendo a guisa de desculpa. No tempo em que o Senhor estava entre os apóstolos, eles faziam assim. Foi o que deu oportunidade a Judas de indicá-lo, silenciosamente no Jardim das Oliveiras. 16. Descendo. Atracamo-nos carinhosamente a Platão, como um velho amigo ou um pai, travou-me do braço e começamos a descer por entre as vibrações do cosmo. Notei que o novo amigo não usou de vibração diferente da nossa. Seria por humildade? Descíamos na mesma marcha. Senhor, dirigi-me respeitosamente a ele. Apolônio concedeu-me a liberdade de lhe fazer algumas perguntas. Posso? Fala, meu filho, responderei o que for possível. Não sou sábio não, sou um simples aprendiz, mas o que puder responder dentro dos limites que as esferas superiores me permitem, de conformidade com a evolução atual e o merecimento de quem pergunta, responderei. Não se lembra que Jesus ensinou? Não querais ser mestres. Porque temos o dever de zelar pelas palavras que pronunciamos e pelos pensamentos que emitimos. Fiz que entendi e indaguei, já vi e ouvi muita coisa mas tenho ansiedade de saber. Na terra ouço palavras e palavras, no espaço também, mas ninguém nunca me explicou diretamente o que é pensamento. O que é? Platão sorriu, parece que você deixou a pergunta mais difícil para mim. O assunto é muito profundo e tudo eu não poderia dizer. Primeiro porque depende de conhecimentos anteriores que você não tem.
por evolução que lhe falta, e segundo, porque a Terra não dispõe de meios científicos ou literários para usar palavras e meios de comparação que você entendesse. Assim, lhe darei uma definição pela metade usando meios de comparação da própria Terra onde você ainda vive. Vamos dizer assim, existe uma força na casa mental do ser que projeta o pensamento e televisioniza o pensamento, transformando em imagens e